Era uma vez os Néfilis, uma raça antiga nascida da união proibida de anjos e humanos. Na Terra, esses seres extraordinários possuíam imenso poder e sabedoria, mas sua existência se tornou uma ameaça ao delicado equilíbrio entre os reinos celestial e mortal, e que os anjos guardiões da lei divina decidiram agir naqueles tempos antigos, quando o mundo ainda estava cheio de corrupção e escuridão. Vivia um homem justo chamado Noé. A maldade da humanidade atingiu tais profundezas que os Néfilins, os híbridos humanos do anjo caído, devastaram a terra, espalhando o caos e a destruição. No entanto, Noé e sua família encontraram favor aos olhos do Todo-Poderoso, e os arcanjos foram encarregados de protegê-los em meio ao ataque iminente. Os arcanjos foram encarregados de proteger Noé e sua família diante do ataque que se aproximava. Os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel partiram em uma missão solene para enfrentar os Néfilis e trazer a harmonia à criação. Os Néfilis possuíam habilidades que estavam muito acima daqueles dos mortais comuns. Portanto, os arcanjos estavam cientes de que sua tarefa não seria simples. Conhecendo os planos do arcanjo, os Néfilis reuniram um exército poderoso para defender sua raça contra os ataques dos celestiais. Os arcanjos enfrentaram uma grande dificuldade como resultado de seu imenso número e força, mas permaneceram inabaláveis em seu objetivo. Os arcanjos Miguel, Gabriel, Rafael e Uriel desceram do céu com seus corpos brilhantes, iluminando a noite, enquanto os Néfilis reuniam seus exércitos para destruir os vestígios restantes de pureza na Terra. O fato é de que esses seres celestiais tinham sido enviados por Deus para proteger Noé e sua família. O coração de Noé encheu com espanto e esperança assim que ele os viu. O principal arcanjo Miguel era um lutador poderoso. Ele aterrorizou os Néfilis com sua espada de fogo, determinação inabalável, enquanto lutava contra os guerreiros Néfilis em uma luta furiosa. Seu grito de guerra ressoou pelo céu. O ar foi preenchido com o barulho do aço e o crepitar da força celestial. Miguel vestiu sua armadura brilhante e puxou sua espada ardente de sua bainha, ficando na frente preparado para enfrentar as hordas dos soldados Néfilis. Sua expressão exalava poder e determinação. Ele cortou as fileiras inimigas em cada movimento de sua lâmina, causando pavor em seus corações e trazendo alívio para Noé e sua família. O mensageiro de Deus, Gabriel, ergueu sua trombeta e soltou um toque poderoso que fez a terra toda tremer. Os céus ficaram sombrios. Sua voz musical carregava uma força divina. Gabriel, agindo como ele mesmo, tocou sua trombeta claramente e, com a intenção, ele lançou um som de ressonância, como uma única nota que cortou a confusão e anunciou a presença do Eterno Todo-Poderoso. A desorientação da sinfonia celestial fizeram os Néfilis tropeçar em seu avanço, e uma atmosfera divina de segurança e calma subjugou sua raiva. O curandeiro e protetor Rafael fez uso do seu amplo conhecimento do poder celestial. Ele derrotou as defesas dos Néfilis, conjurando feitiços tremendos e liberando ventos poderosos com a palma de sua mão. Eles foram incapazes de revidar, já que o comando de Rafael fez com que suas forças da natureza se submetessem. Rafael usou suas habilidades angelicais para proteger Noé e sua família. Eles também ficaram invisíveis para os olhos dos Néfilis. Por um escudo radiante, ele produziu como uma onda de sua palma. Sua ternura curou suas feridas, e ele elevou seus espíritos, dando-lhes coragem para enfrentar as adversidades. O sábio e perspicaz arcanjo Uriel manteve um olhar fixo no combate à medida que se desenvolvia. Ele previu as táticas dos Néfilis e tirou vantagem de suas fraquezas, graças ao conhecimento divino. Seus líderes foram mortos por seu olhar penetrante e ações rápidas e relâmpagos que espalhavam a anarquia por todas as suas fileiras. E o arcanjo Uriel assistiu ao combate com os olhos penetrantes que olhavam além do mundo invisível. Seus conselhos ajudaram Noé e sua família a percorrer o terreno perigoso na escuridão crescente. Sua presença funcionou como um farol iluminando o caminho justo,
O poder e o conhecimento combinados dos arcanjos superaram os Néfilis, que haviam travado uma luta valente. Eles caíram um por um, perdendo força à medida que sua energia vital diminuía. A ira divina do Deus Celestial era incomparável pelo antes poderosos Néfilis. A raiva dos Néfilis ficou tão mais intensa à medida que o tempo passava, e o seu desespero levou a um comportamento mais violento. Mas Noé e sua família foram ferozmente defendidos pelos arcanjos, que eram dotados de imenso poder. Eles se engajaram na batalha com a resolução inabalável, o brilho dos céus emanando de suas formas celestiais. Os arcanjos mantiveram seu objetivo durante toda a batalha sangrenta. Eles lutaram com tenacidade inabalável até que o último guerreiro Néfilim caiu em sua vingança celestial. O antigo lar dos Néfilins, a Terra, finalmente ficou livre de sua influência. A proteção dos arcanjos, que foi constante durante todo o conflito. Sua proteção divina proporcionou a Noé e seus entes queridos um refúgio de tranquilidade em meio ao tumulto, protegendo-os do implacável ataque dos Néfilins. A família de Noé perseverou graças ao seu compromisso inabalável, e eles estavam destinados a cumprir sua função no plano divino. Os arcanjos olharam para a devastação deixada pela luta épica. Suas emoções estavam carregadas de alegria e tristeza. Eles lamentaram a perda de vidas, uma vez que, apesar de suas origens, os Néfilins faziam parte da criação. Porém, também ficaram aliviados porque tanto o reino celestial quanto os humanos haviam sobrevivido. No entanto, o arcanjo protegeu Noé e sua família até os últimos sinais da presença dos Néfilins desaparecessem. Seus corações estavam transbordando de apreço pelos guardiões angélicos que os protegeram diante daquela tremenda guerra. Os arcanjos retornaram aos céus após terminarem sua tarefa e completando seus deveres celestiais. A narrativa que cerca a história e seu destino final serviria como um aviso, servindo como um lembrete das repercussões potenciais de cruzar as linhas que separam os reinos quando o mundo foi destruído pelas trevas. Noé e sua família foram deixados para reconstruí-lo, como os mensageiros da justiça e da esperança, um tributo à força de fé e à dedicação inabalável dos seres celestiais. A história de sua sobrevivência e a proteção dos arcanjos iria acontecer na história de todos os tempos. Deixe-me resumir agora brevemente os eventos que levaram à Guerra dos Anjos. Uma narrativa aterrorizante do que aconteceu aos Néfilis, a progenia de anjos e mulheres humanas, pode ser encontrada no livro de Enoque. Essas criaturas, de acordo com a história, cresceu e se tornou gigantes enormes com poderes tremendos, mas seus atos tornaram-se cada vez mais malignos e depravados. Eles escolheram um caminho ruim por causa da sua presunção e desejo insaciável de poder. Receberiam uma punição severa. O soldado Néfilim da Terra se transformou em um insulto à ordem divina, enquanto eles tinham prazer em sua depravação. Deus tomou consciência do mal que havia se infiltrado na humanidade. Quando os gritos dos oprimidos alcançaram o céu, ele tomou a decisão de parar o reinado de terror dos Néfilins e trazer ao mundo de volta o equilíbrio. Embora os Néfilins tivessem uma força enorme e uma estrutura imponente, sua característica mais infame era o seu apetite insaciável. A fome dos Néfilins aumentou junto com sua população. Eles tinham uma fome insaciável por mais e mais e mais, e estavam sempre procurando mais. Eles tinham um desejo insaciável e, à medida que a população mundial crescia, sua fome também crescia, pois consumiam tudo em seu caminho, comendo enormes quantidades de comida. No entanto, como o seu apetite aumentou, assim também o seu desespero. A Terra não era mais capaz de alimentar seus apetites vorazes com comida suficiente. Eles foram até os outros Néfilis e começaram a caçá-lo, em um ato revoltante de canibalismo. Enquanto os Néfilis se tornavam violentos, irmãos se voltaram contra irmãos e famílias foram divididas. A escuridão engolfou o país enquanto os Néfilis saciavam seus impulsos canibais. A terra tremia sob seus pés e os céus estavam para sempre envoltos em nuvens de tempestade, enquanto os Néfilis festejavam uns aos outros. Descuidadamente, o cheiro de sangue e a decadência encheu o ar, o dilúvio que os levou embora. A arca de Noé flutuou em segurança acima dos caos sobre as águas rasas. Os Néfilis então continuavam sua fúria canibal, um comendo o outro.
A terra foi submersa pelas águas do dilúvio que afogaram os perversos e livraram a terra de sua presença abominável. Os Néfilis morreram nas profundezas obscuras devido ao seu apetite insaciável. Quando as águas do dilúvio finalmente diminuíram, Noé e sua família deixaram a arca. Eles viram o mundo que havia renascido. Mais uma vez, o campo era exuberante e verde, e uma vírgula foi posta em todo o planeta. Os Néfilis, com seu apetite voraz, haviam desaparecido da história, servindo como um aviso contra os resultados do desejo desenfreado. Após o julgamento que se aproximava, ele foi encarregado de transmitir uma mensagem de cautela sobre a punição que se aproximava aos anjos caídos que produziam os Néfilim. Enoque entrou no mundo desses seres caídos, chamados de vigilante, e trouxe as notícias do julgamento e da vingança de Deus. Os Néfilis, que por sinal ficaram aterrorizados quando perceberam que iriam morrer. Eles entenderam que seu orgulho e imoralidade os trouxeram a esta situação e que eles não seriam capazes de escapar da justiça divina. Suas formas, outrora poderosas, tremeram de medo enquanto o pânico engolia seus espíritos. Um desastre cataclísmico significativo abalou o mundo enquanto o julgamento acontecia. Os Néfilis estavam morrendo de medo enquanto os poderes mágicos rasgavam seus corpos. Seus corpos enormes eram despedaçados por membros. Seus espíritos foram separados de suas células corpóreas. Esta mutilação serviu como uma metáfora para roubar-lhes sua autoridade e reduzi-los a nada mais do que seus espíritos malignos. Esses seres fantasmagóricos, anteriormente conhecidos como Néfilins, evoluíram para o que hoje são conhecidos como espíritos ou demônios malévolos. Eles estavam destinados a viajar pelo planeta, tortura por todos os tempos, em busca de maneiras de manipular e enganar as pessoas. Tendo perdido seus corpos físicos, sendo dominados por seus impulsos malignos, eles procuraram causar angústia àqueles que ainda estavam vivos. Bom, e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo.